Livro do profeta Jonas, capítulo 1, o verso 6 e o 7 que diz assim. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, o verso 6 e o 7 que diz assim. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Só para não deixar nenhuma ponta solta, né? Na outra reflexão, a gente tinha falado a respeito do posicionamento espiritual de cada um dos marinheiros. Que quando a tempestade ela chega e começa a sacudir o navio, cada um deles começa a invocar o seu próprio Deus. Eles eram politeístas, faziam parte de uma cultura politeísta, que adorava mais de uma divindade, mais de um Deus. Ou seja, eles seguiam um caminho contrário ao pensamento, né, daqueles que adoravam o Deus de Israel, o Deus único que enviou a pessoa do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Aí o que é que acontece? A gente falou a respeito, na outra reflexão, dos fatores que contribuem para que uma pessoa venha a tirar a sua visão da verdadeira adoração e prestar culto a outras divindades. A gente falou a respeito desses fatores. O que leva uma pessoa a ter a atitude dos marinheiros? Deixar de cultuar ao Deus verdadeiro para cultuar outras divindades. A gente falou a respeito desses fatores. O primeiro fator qual foi? Nós falamos de imediatismo, cegueira espiritual e falta de conhecimento bíblico. Mas aí, para não ficar nenhuma ponta solta, vai surgir outra pergunta, qual é? Existe uma origem, como a gente explicar em termos assim, como se originou a questão da adoração a outras divindades? Tanto questão histórica, questão bíblica, né? Existe, a gente vai lá para a palavra de Deus, agora vai surgir outra pergunta, né? De onde se originou o costume de se cultuar outras divindades? Nós falamos dos fatores que contribuem para isso, mas agora nós vamos falar da origem espiritual propriamente dita. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 20, Bíblia Sagrada, Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 20, que diz assim: Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 20, que vai dizer isso. Então, tenha em mente uma coisa, né? Do ponto de vista humano, né? Quando você via alguém prestando culto a outra divindade, ali parecia algo inofensivo. Mas do ponto de vista espiritual, segundo aquilo que nos é mostrado por intermédio da visão espiritual do apóstolo Paulo, né, vamos nos colocar na situação de Paulo. Paulo estava passando ali, né, por Atenas, pela Grécia Antiga, ali por Roma, todo aquele contexto greco-romano. O que é que ele estava vendo? Ele estava vendo do ponto de vista humano algumas pessoas prestando culto. Vamos pensar aí nos deuses que fazem parte do chamado panteão romano, do panteão greco-romano. Diana dos Efésios, Júpiter, Marte, né? Netuno, Poseidon, né? Parece até o desenho dos Cavaleiros do Zodíaco, mas é sério, né? Aí o que é que acontece? Do ponto de vista humano, você estava vendo apenas uma coisa inofensiva. As pessoas estavam prestando culto a uma divindade, exercendo o seu direito de professar a sua fé, uma liberdade. Mas do ponto de vista espiritual, o que é que Paulo estava vendo? Por trás daquela adoração, ele estava vendo o quê? Manifestação de potestade, espíritos da maldade, espíritos malignos, ou seja, demônios. Ou seja, por trás do culto a outras divindades, existem o quê? Manifestações diabólicas. Então, a gente está falando isso por quê? Porque a gente partiu daquele ponto, né? Da questão do posicionamento espiritual dos marinheiros que estavam dentro do navio de Jonas. Quando a tempestade começou a bater, cada um começou a invocar o seu próprio Deus. E de onde? Aí a gente falou a respeito dos fatores que contribuem para que a pessoa venha tirar a sua visão do Deus verdadeiro e prestar culto a outras divindades. E agora a gente falou da origem espiritual. Paulo ele vai mostrar de onde se origina a prática e o culto a outras divindades, né? Se origina de onde? Né? É de origem maligna, diabólica. É por isso que no capítulo 4, verso 4, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, Paulo vai dizer assim, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, né? A influência espiritual oriunda das trevas, trazendo uma cegueira espiritual na vida da pessoa, impedindo que a pessoa veja que aquilo que está por trás do culto que ela está oferecendo a outra divindade, na realidade é o quê? É algo que vem e se origina do inimigo das nossas almas. Agora, partindo aqui para outra parte, partindo aqui para a questão do posicionamento do mestre do navio.
Vamos falar aqui a respeito agora do posicionamento do mestre do navio. As escrituras nos dizem que o mestre do navio, ao ver que a tempestade estava sacudindo o barco para um lado e para o outro, né, para um lado e para o outro, ele desceu até as partes mais baixas do navio e se admirou com o posicionamento de Jonas. Poxa, está tudo se sacudindo e você está dormindo aí. Aí o que é que ele vai dizer? Ó? O que tens dormente? O verso 6 do capítulo 1. O que tens dormente? Levanta-te. O que é que tem a ver isso aqui, né, não? Do ponto de vista humano, era um negócio que não tinha nada a ver. Um sujeito que não professava a mesma fé que Jonas, sacudindo Jonas ali. Toma um posicionamento. É como se trouxesse por dias de hoje alguém que não tem conhecimento da Bíblia. Pensa bem aí, ó. O sujeito, ele adorava outras divindades, mas ele se admirou com o posicionamento de Jonas. O cara tá tudo virado de cabeça para baixo, tu tá aí descansando. Te despertam, né? Trazendo para os dias de hoje. É como se uma pessoa, vamos trazer aqui, vamos contextualizar. É como se trazendo para os dias de hoje, uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, chegasse para mim, para você que tem um pouquinho de conhecimento bíblico, e tentasse nos corrigir. Cara, desperta aí, toma um posicionamento. Tu tá dormindo, cara. Te desperta. É algo que, digamos assim, meio que, poxa, é para deixar a pessoa indignada. É algo ultrajante. Você está sendo corrigido por uma pessoa que não professa a sua fé, não é não? Pois foi o que aconteceu naquele contexto ali. O mestre do navio, ele foi até Jonas e cobrou dele um posicionamento. Cara, toma um posicionamento, se mexe aí, trazendo para os dias de hoje. É como se uma pessoa que não tem conhecimento bíblico chegasse para mim e para você que tem e puxasse as nossas orelhas. Pegou bem aí o pensamento? O mestre do navio, alguém que não comungava da fé de Jonas, corrigindo o profeta. Olha para tu ver como é interessante. Aí para tu ver como é que é interessante, ele vai cobrar de Jonas um posicionamento. Olha aí, ó. Invoca o teu Deus. E o que é o invocar a Deus aqui é, lembra que Deus existe, ore, faça alguma coisa. Mas o que é que estava impedindo Jonas de tomar esse posicionamento? Sono. E o que é que hoje nos impede da gente ter um posicionamento espiritual no que é concernente o quê? Se posicionar. Tá tudo virado de cabeça para baixo e a gente não ora, não lê Bíblia, é o quê? Sonolência espiritual. Você já parou para pensar como é que é interessante? Nós estamos em um ajuntamento cristão, nós estamos num ajuntamento. A gente até mesmo está participando de um culto. Estamos ali somente de corpo presente. Mas por dentro a gente está dormindo, a gente não está invocando a Deus, nós não estamos lendo Bíblia. Espiritualmente falando, nós estamos dormindo. É isso que aconteceu com Jonas. Aí, cara, pensa num negócio ultrajante, um negócio assim para deixar, como diz o outro, indignado. O que é isso mesmo? Tem pé nem cabeça, né? É até para deixar a pessoa assim, rapaz, quem é você para estar me corrigindo? Mas a grande verdade é essa. É como se uma pessoa hoje que não tem conhecimento bíblico chegasse para mim, para você, tanto no sentido individual, cristão como igreja, no coletivo, e dissesse, rapaz, faça alguma coisa. Desse um puxete de orelha na gente. E o que é que muitas vezes impede a gente ter esse posicionamento? É porque nós estamos dormindo. Né? Nós entendemos que nós podemos estar participando até mesmo de um ajuntamento cristão, né? E nós estamos dormindo. Porque o que foi que impediu Jonas de invocar o Senhor, seu Deus? Lembrar que Deus existe, orar e chamar Deus para perto. Foi o sono espiritual. Irmão, vocês podem estar aqui muito esperto nessa manhã assim, ó. Mas eu posso espiritualmente estar o quê? Dormindo. E o sono espiritual muitas vezes nos impede da gente fazer isso. Da gente invocar o Senhor nosso Deus. Aí o Senhor Jesus Cristo, lá pelo capítulo, deixa eu ver, o capítulo 4 do Evangelho de João, ele vai falar assim, ó, pois o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque eu posso estar de pé aqui, ó, de olho aberto, mas espiritualmente eu posso estar o quê? Eu posso estar dormindo. Mas que Deus em Cristo nessa manhã, Ele possa nos abençoar poderosamente, nos dando condição, né? Que nós nessa manhã possamos estar meditando na palavra do Senhor nosso Deus e que jamais o sono espiritual ele possa nos impedir, até mesmo se a gente dormir. Deus ele venha nos dar sonhos de Deus, né? Para tu ver como é algo meio que paradoxal. Eu posso estar acordado aqui e estar dormindo espiritualmente, mas eu posso estar dormindo, mas posso estar despertado espiritualmente, posso estar tendo sonhos, os sonhos de José, né não? Jacó quando estava dormindo ali, naquele sonho ali, viu uma escada para tu ver como é algo paradoxal. Eu posso estar acordado fisicamente e posso estar dormindo espiritualmente. E posso estar dormindo fisicamente e estar acordado espiritualmente. Eu ali dormi não, mas tendo os sonhos de Deus. Mas que Deus em Cristo ele continue abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Ore pela gente e a gente ora por você. Amém. Tchau.